Olá meus amigos, aqui é a Aline Laredo, vim falar com vocês sobre essa loucura de discussão que está o 486, aquele artigo da CLT que foi fonte do discurso do presidente Bolsonaro e criou um alvoroço aí tanto na população, nos microempresários e na área trabalhista, né? Parece assim que alguém tinha achado a solução para tudo. Bom, eu tenho paixão pela prática, né? Uma coisa é você dar aula sobre o assunto, posso até dizer a minha opinião pessoal aqui no final para vocês, não tem problema, mas por que tem cada advogado falando uma coisa? Já tem juízes também que já deram posicionamento aí nas redes sociais, mas tudo como fonte de estudo, né? São teses, tá? Então o 486 é um artigo que realmente tem na CLT, tá aqui, tá grifei aqui para vocês verem. E o que acontece? Vamos analisar inicialmente a literalidade do artigo. Será que cabe? 486, no caso de paralisação temporária ou definitiva, tivemos, né? Motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. Então assim, olhando de cara, um sim. Ai, meu pincel tá horrível. Deixa eu ver outro. Um sim aqui para a nossa literalidade. Tá. Aí depois dessa literalidade dando positiva, o que a gente vai? Para o consultor técnico, que é o advogado. E por que tem cada advogado falando uma coisa? Para que serve cada advogado falando uma coisa, Aline? Quem é que tem razão? Quem é que eu tenho que contratar? Quem está dizendo que não, quem está dizendo que sim? Amigos, é uma tese. Quando a gente constrói uma tese dentro da área jurídica, a área jurídica tem muito isso, tem tanto corrente dizendo que sim e fortes argumentos dizendo que não. Os advogados, cada um tem a sua opinião, por quê? Porque pela experiência, pelo estudo, pela especialidade de cada profissional, ele consegue ter uma opinião sobre isso, principalmente em relação a cada tribunal, cada um atua num estado, e quem vai resolver a bronca no final mesmo é o Tribunal Superior do Trabalho, é o TST. Mas vamos voltar para a prática. Vamos dizer que o profissional estudou e ele acredita que sim, que é uma tese boa, que vai caber, que dá certo. Isso daí serve para quê? Para ele formar um parecer, que é a opinião dele, baseado no seu estudo, nos anos de especialização. Esse parecer é o que ele entrega para a empresa. Ele vai fazer uma análise e vai dizer, olha, empresa, aqui o 486 é uma boa opção para a gente. Para ele fazer isso, tem muita relação com o meu último vídeo que eu mostrei para vocês sobre os cenários financeiros que a gente tem que montar para poder a gente tomar decisões dentro de uma empresa numa época dessa. Então, com esse parecer em mãos, o advogado, ele acreditando tanto que sim como que não, ele vai montar uma análise de risco jurídico para a empresa, ou seja, se ele acredita que sim, que o 486 é forte, que cabe, que encaixa, que já tem precedente no tribunal, ele vai fazer uma análise de risco jurídico baixo para a empresa. Ele vai dizer, olha, as chances da gente ganhar essa ação até o final são altas. E é lógico, ninguém pode prever, né? Mas uma análise de risco jurídico a gente consegue fazer. E ele vai fazer uma análise financeira, caso a caso. Por quê? Porque pode ser que financeiramente não compense pagar esse risco jurídico, mesmo que esse advogado seja a favor da tese, ou mesmo que ele seja contra, tá? E o que o 486 diz? Que a indenização ficará a cargo do governador ou do prefeito, aliás, do governo ou da prefeitura, né? Indenização, por clássico, é a multa dos 40% do FGTS. E tem corrente dizendo que se o aviso prévio for indenizado, também. E na prática, o que a gente faz? Se pela análise do risco jurídico a empresa diz, ok, para mim vale a pena pagar por este processo, ela acaba botando logo o aviso prévio, diminui a rescisão que ela tem que pagar agora e fica tudo para depois. No entanto, o que tem que ser pago? 13º, férias, saldo de salário. A revisão em si é paga pela empresa. É só essa parte indenizatória que o 486 diz que vai ficar a cargo do governo
responsável pelaquela paralisação toda. Então, na prática, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar mais ou menos o salário do colaborador. Nossa, esse meu pincel aqui não dá mais. A gente vai pegar o salário desse colaborador, sei lá, R$ 1.200, R$ 1.500, e aí a gente vai verificar quanto que é a multa aqui de 40%. E aí, já que vai judicializar, tem muitas empresas já colocando o aviso prévio também. Aí, financeiramente, você vai dizer, para mim, vale a pena. Somado a isso, para fazer análise de risco jurídico, a gente tem que colocar custas processuais, possibilidade de honorários da outra parte de 5% a 15% e mais atualização monetária. Dano moral caberia aí? Discutível, na minha opinião não, porque ela é uma tese, ela existe, né? Aí aqui, o que vai acontecer? Em mãos desse risco jurídico, a empresa vai dizer assim, cara, para mim vale a pena. Por quê? Porque pode ser ainda que ela não tenha 10 mil para pagar agora. Aí isso daqui ainda vai correr no judiciário, ainda vai para tribunal, ainda vai para TST. Isso vai aumentar muito o valor. Vamos dizer que quando chegar a conta para pagar, a conta está em 15, em 16 mil. Aí ela vai dizer, olha Aline, hoje eu não tenho 10 mil, mas daqui a 1 ano e meio, daqui a 1 ano e pouco, eu tenho os 15 mil. Então para mim vale a pena, é uma análise de risco positiva para a empresa. E outra coisa, muita gente está achando que é um ticket que a empresa vai dar na mão do empregado para ele ir para a porta do governo do estado, para a porta da prefeitura e dizer, olha, mandaram eu vir aqui pegar minha indenização pelo 486. Não, essa é uma ação que ela só ocorre em juízo. Ou seja, o trabalhador vai sair da empresa com esse furo aí de falta do depósito de 40%, ele vai procurar um advogado, isso é óbvio. Então a empresa já sabe que no risco jurídico vai ter processo. Aline, pode ocorrer dele de repente arranjar um outro trabalho, se esquecer e ficar por isso mesmo? Pode. E aí? E aí fica por isso mesmo. Acabou. Porque ela é uma ação, ela é uma tese que vai ocorrer em juízo. Então o advogado reclamante vai peticionar dizendo, olha, essa empresa alegou aqui o 486, que é o fato do príncipe, mas não é, está errado. Então ela tem que pagar pelos 40%. E aí o que vai acontecer? Pode ser pedido de outro jeito também, tá, gente? Só estou aleatoriamente aqui dando um exemplo. Aí na contestação, na defesa que a empresa vem dizendo, olha, não paguei porque me encaixo aqui no 486 e eu estou chamando o governo do estado ou a prefeitura em nomeação à autoria. Teve um professor que eu assisti meu dando aula, ele inclusive deu uma ideia que eu achei fantástica, muitos deram essa ideia, quando o reclamante for peticionar, já incluir a esfera governamental que vai participar da ação, tá? Já vai ganhar tempo nisso aí. Então, o 486, ele só ocorre dentro do judiciário, tá? É no peito do juiz que vai estar a petição inicial, a primeira tese, e vem a contestação com a segunda tese. É lá que vai ser decidido. Depois da sentença ainda cabe o recurso ordinário, embargos, depois ainda cabe recurso ao TST com recurso de revista, tem que ver se ainda se encaixa no recurso de revista. Então é uma longa história, então ela não morre aqui no sim ou não do que eu acho, do que eu deixo de achar. A linha então quer dizer que um advogado que se posicionou contra o 486, mesmo assim ele pode traçar um cenário para a empresa e fazer essa visibilidade toda e ele advogar sim pelo 486? Correto, porque são teses e com teses a gente forma um parecer. Com esse parecer a gente forma um cenário. Bom, amigos, eu não tenho intenção de exaurir o assunto aqui, realmente é um tema complexo, tá todo mundo batendo cabeça em cima disso, mas é só para vocês entenderem o que é o 486 na prática. Espero que eu tenha sido útil, um grande abraço.